Olá, está começando mais um GC Online. Nós estamos muito felizes e empolgados com você aí assistindo a gente de pertinho. Eu estou aqui com o Alisson, a Tássia, o Matheus. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, louvar o Senhor. Então fique ligadinho com a gente e vamos orar. Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha testificar a sua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida, que através das Escrituras, do louvor entoado ao Senhor, nós venhamos crescer a nossa fé, nós venhamos ter intimidade com o Senhor. E cada momento, Senhor, seja um dia de cada vez, aos passos da transformação do nosso caráter à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém! Essa música é maravilhosa. E o tema tem tudo a ver com essa música. Temos um coração que ama, né? Que ama o irmão, que perdoa. E nós vamos falar hoje sobre a tolerância entre os irmãos. Então, abra comigo Romanos 14, 1 ao 12. Vamos ler. Acolha quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem não come de tudo não deve desprezar o que come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, é ele que está de pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais.
Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, que julga o seu irmão, e você que despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Bom, vamos conversar sobre esse texto. Temos muito o que falar, né? Aqui estava tendo uma desavença, né, nos relacionamentos entre esses irmãos da fé a respeito de coisas que não eram essenciais, de situações secundárias, de o que come, o que bebe, o dia que separa para o Senhor, o dia que não separa. E aqui está falando sobre fortes e fracos na fé. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, para entender o que significa ser forte e fraco na fé. Primeiro que esse fraco no termo grego não quer dizer que a pessoa vai ficar fraco para sempre. Ou seja, são irmãos que às vezes tinham acabado de se converter ao Senhor, que tinham vindo para o Evangelho e estavam ainda com muitos desafios, né, a respeito da teologia e tudo, e eles estavam pecando por um excesso de zelo. Eles estavam, assim, extremamente preocupados pelo excesso de zelo e estavam julgando os irmãos que já tinham tido entendimento a respeito do que comer, do que beber, né, do dia de separar para consagrar o Senhor ou não. E aí esses fortes na fé, em contrapartida, estavam fazendo o quê? Desprezando esses irmãos que estavam ali chegando agora, né, na fé. E Paulo está falando assim que isso não está certo. Não está certo aquele que está chegando agora condenar e julgar, achar que sabe demais aqueles que já estão caminhando há um tempo e nem aqueles que estão caminhando há muito tempo, desprezar eles. Tipo, vocês não sabem de nada de Bíblia, não? Vai viver a vida de vocês, me deixa aqui quieto, sai para lá. Não, o certo aqui é que nós, na Igreja do Senhor, no corpo de Cristo, vivemos em uma grande diversidade. E glória a Deus por isso, porque a diversidade tem muita coisa boa para se aprender e trocar, é o ferro que afia o ferro, é o irmão que já tem mais maturidade na fé que ajuda o irmão que está chegando agora. Então, tudo isso é muito positivo e muito legal. Só que esse povo não estava entendendo. E muita gente, às vezes, no nosso meio também não entende. E aí entra nesse lugar aqui de discussões, desavenças, de intolerância. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para esse povo. Então, como nós sabemos, nossos grupos não são homogêneos. Temos uma diversidade de pessoas e temos diversidade de crescimento espiritual. Cada um não dá para medir, né? Quem está lá em cima, quem está lá embaixo, não tem um medidor. E aí o Espírito Santo que vai trabalhando no nosso coração à medida que a gente vai dando espaço. Mas aquilo que Deus fez em nós não deve ser motivo de arrogância, de soberba, para a gente ver o irmão que está chegando agora e desprezar ele, né? Isso é muito importante a gente observar, né, Matheus? Gente, estou aqui com o Matheus, a Tássia e o Alisson. Às vezes eu esqueço de apresentar meus amigos, mas eles estão aqui lindamente para cooperar com essa mensagem. Amém. Na verdade, essa questão da intolerância muitas vezes tem um fundamento no orgulho do nosso coração. Né? A gente se acha no direito de se colocar nesse ponto de superioridade, de conhecimento maior do que o outro, e a gente acaba não sabendo como lidar com os irmãos que são mais novos na fé. A gente tem até essa mania de muitas vezes medir o outro por nós mesmos. A gente se coloca como régua de medição do outro. Então, como se as pessoas elas tivessem obrigação de estar no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de vivência que a gente, e nós não temos muitas vezes misericórdia do irmão. A gente não tem muitas vezes, né, esse coração humilde, quebrantado. Em alguns momentos, óbvio, a gente vai precisar corrigir. Mas a correção ela é feita com amor, ela é feita visando a restauração e não visando mostrar a minha superioridade, mostrar o meu conhecimento.
Eu acho que esse é um erro clássico que muitas pessoas cometem. É deixar com que o bom conhecimento a respeito da palavra de Deus, que era o que estava acontecendo aqui, né? O bom conhecimento da palavra de Deus, das escrituras sagradas, e transformar isso em orgulho, transformar isso em soberba. Olha o tanto de Bíblia que eu conheço, olha o tanto de anos que eu tenho de igreja. É igual aquela parábola do fariseu e do publicano, né? Os dois chegam ao templo para orar, Jesus contou essa parábola. E o fariseu começou a orar e o início da oração do fariseu foi: Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Obrigado porque... A gente, é engraçado a Bíblia, né? Você chega a ser engraçado, absurdo. E aí, ele ora: Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Obrigado porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Obrigado, Senhor, porque olha como eu sou bom. Observa como eu sou bom. E é interessante que a Bíblia usa o termo que ele estava orando de si para si mesmo, porque ele era o seu próprio Deus. E aí a gente observa que o publicano, essa mesma parábola, ele tem um posicionamento totalmente diferente. Embora não era um homem conhecedor da lei, certamente, não era alguém... Isso. Não era alguém que já estava, né, muito experiente na fé. Talvez era um homem que estava ali se aproximando, estava começando a entender o que é arrependimento de pecados, e ele não tinha nem coragem de levantar o rosto para orar olhando para o céu, e ele dizia, né, pedia perdão, reconhecia o pecado dele, ele reconhecia que ele era indigno. E Jesus fala que quem voltou justificado para casa foi o publicano e não o fariseu, porque o fariseu estava ali cheio de conhecimento de boas obras, mas somente para se colocar nesse lugar de superioridade em relação ao seu irmão mais fraco na fé. Então nós precisamos ter um posicionamento diferente em relação a isso, né? Ter um coração humilde, quebrantado e tolerante, muitas vezes com aquilo que é uma limitação para o nosso irmão que é mais novo na fé do que a gente. Exatamente, porque como a gente falou assim já dos dons, dos talentos, tem vários dons, vários talentos. Cada irmão tem a sua realidade, a sua vida com Deus, e nós precisamos pautar o nosso relacionamento com o irmão no amor, assim como Deus fez. Né? Tem até uma frase aqui, ó, que nessa história toda, nesse assunto de Romanos, uns estavam pecando pelo zelo sem entendimento. Né? Eles estavam presos a leis, a tradições, sem entender as escrituras. Mas os outros estavam pecando pelo entendimento sem amor. Eles tinham conhecimento, mas não estavam amando. Por quê? O que eles deveriam fazer? Ensiná-los, conduzi-los em amor a viver uma realidade legítima, né? Daquilo que eles já entendiam, daqueles que eles já tinham crescido. Mas a gente não vê aqui um amor fraternal acontecendo. Por isso que Paulo está exortando. Vocês precisam andar em amor fraternal, precisam acolher assim como Deus acolheu. E é diferente, né? Porque as pessoas às vezes agem dessa forma, achando superior, como o publicano aqui, né? Como o cara que estava lá orando para si mesmo. Publicano? É isso mesmo. O fariseu estava orando para si mesmo. O fariseu estava orando para si mesmo. A gente está confundindo. Acontece. E isso é muito problemático para a igreja, porque gera muito desavenças e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É interessante, assim, tem como a gente usar até o dom, né? A gente falou do dom de exortação, a gente conversar com o irmão em amor e trazer ali um conhecimento, um entendimento em amor sobre alguma coisa que não está certo, ele está aprendendo ainda e está tudo bem. Mas sem o amor, sem acolher aquela pessoa assim como Deus acolheu, é pecado, é errado. Porque a gente está fazendo acepção de pessoas, né? E Deus não quer isso, né, Tássia? É verdade. Aqui fala que Paulo, ele era sábio em fazer distinção clara entre as coisas e sabia se portar e ensinar as pessoas. Sim. É assim como Jesus. Jesus, ele ensinava por parábolas, ele tinha um momento em que ele ensinava, exortava, corrigia em amor. Sim. E eu falo assim, igual a música que a gente cantou, dá-me um coração igual ao teu. Como que a gente vai ensinar, como que a gente vai testemunhar de Cristo se nós não tivermos o coração como o do Pai? Exatamente. E aí, esses dias, essa canção falando muito no meu coração, porque para a gente ter um coração igual ao do Senhor, nós vamos ver muitas coisas dentro de nós que precisa ser tratada. O Senhor vai revelando a nós tudo que somos, pecadores que somos, e vai nos transformando dia após dia, para a gente conseguir alcançar essas pessoas em amor. Amém. E tem aqui, ó, uma ação que nós devemos ter diante do nosso irmão é aceitar. Não despreze nem condene. Aceite porque Deus o aceitou. Aceite porque Cristo morreu e ressuscitou
para ser o Senhor. Aceite-o porque é nosso irmão. A relação mais forte que existe entre nós é essa, que é a mais forte relação possível. Laços de família. Ou seja, somos irmãos, é o meu irmão. Eu não posso julgar ele e condenar ele. Eu tenho que entender que Jesus o ama, o aceitou, o acolheu. Quem sou eu para poder sentar numa cadeira e dizer que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Eu posso ensinar em amor. E a respeito disso, aqui a gente está falando no texto que estava falando sobre comer, beber certas coisas, comer carne, comer legume, separar o dia ou não. E aqui, nós sendo fracos na fé ou fortes na fé, que cada um sabe de si, né? Eu não posso dizer eu sou forte na fé ou eu sou fraco na fé. Isso aí é uma análise pessoal que a gente tem que fazer. Mas em relação ao nosso comportamento com os irmãos que são mais fracos na fé, ou sendo eu fraco na fé com os mais fortes, é de amor, né? E eu preciso observar, assim, se o meu comportamento, as questões, tudo na vida é assim, a gente tem que prestar atenção. Tem situações imorais, amorais e morais. A respeito das coisas morais, são as coisas que estão dentro da palavra, são coisas essencialmente que estão ali centradas no Evangelho, certas. As coisas imorais é aquilo que a Bíblia condena, aquilo que Deus não quer que a gente viva. Mas tem as coisas amorais que costumam ser a aparência do mal. Paulo estava falando aqui, por exemplo, na prática do pessoal de comer e beber ali. Só que ele estava dizendo que tinha que prestar atenção, porque às vezes o outro irmão ia escandalizar com o comportamento dele. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes não é pecado, não é errado, mas vai machucar a fé do meu irmão. Vai fazer com que ele tropece, vai fazer com que ele fique confuso, com que ele comece a se questionar, com que ele comece a ficar, né, desorientado a respeito da fé. Isso é o quê? Ter uma tolerância entre o meu irmão. Eu observar o coração dele, a caminhada de fé dele, respeitar, ensinar em amor e dar um testemunho que venha fazer com que o meu irmão viva uma fé crescente. Eu não posso atrapalhar o crescimento espiritual do meu amigo, né, do meu irmão na fé, se eu já sei que isso aqui não é pecado, eu vou fazer. E aí, para ele, às vezes, ele está assim, nossa, mas eu nem cheguei lá ainda, ele está fazendo isso, e eu vou fazer. E vira uma confusão. Não é, Alisson? Sim. E tomar cuidado, né? E se nós entendemos que nós não podemos ser pedra de tropeço na vida do meu irmão, a gente vai precisar entender esse versículo 5, quando ele fala que alguns pensam que alguns certos dias são mais importantes que outros, alguns acham que isso aqui deve comer, isso aqui não, e que no final, depois no versículo 8, ele vai falar, porque se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor, e quer pois vivamos ou morramos somos o Senhor. Então, sim, nós entendemos que eu vou olhar para o meu irmão, às vezes ele vai ter uma visão diferente, ele vai adorar a Deus de uma forma que talvez não é a gente que eu sou acostumado, ele vai ter um costume que às vezes não é o que eu sou acostumado. A gente vê hoje, por exemplo, principalmente na igreja brasileira, denominações diferentes. Usos e costumes. Exatamente. E são coisas que as pessoas são acostumadas a adorar a Deus daquela forma e a gente tem um ego, assim, um orgulho de achar que a forma como a gente faz é a forma correta ou que o outro está fazendo de uma forma errada. Não que todas as formas sejam corretas, mas a gente tem que entender que existem formas diferentes da gente fazer as coisas para a glória de Deus. Então, se o meu irmão adora a Deus para a glória dele de uma forma diferente, a gente tem que entender que ele também está agradando o coração de Deus, como eu também estou da minha forma. Então, a gente não pode ser uma pedra de tropeço de chegar para o irmão e apontar o dedo e falar que a forma como ele faz está errada, sendo que Deus está se agradando da forma que ele está fazendo. Exatamente. Lembrando que esse texto está falando das questões secundárias, das coisas não essenciais. Paulo não está falando aqui sobre a situação de fé, de doutrina, da fé, sobre o evangelho. Ele está falando sobre algumas questões que não são tão importantes assim, que estavam gerando tantas disputas de ideias, tantas desavenças e não estava levando ninguém para lugar nenhum. Muito pelo contrário, estava tendo condenação, desprezo, discórdias, né? Então, a respeito das coisas não essenciais, nós precisamos exercer o amor fraternal. Porque, igual está falando, se o outro está comendo, é para a glória de Deus. Se o outro está guardando o dia, é para a glória de Deus. Tudo, se a pessoa está fazendo com o coração para a glória de Deus essas coisinhas que são secundárias,
deixa ele. Sim. Agora, se você tem um entendimento na fé sobre tal assunto, então se aproxima dele em amor e vai caminhando com ele, vai ajudando ele a crescer na fé. É um posicionamento diferente, né, Matheus? Exatamente. É completamente. Exatamente. Porque se a gente não tiver, a Bíblia fala, né, que sem amor, próprio Paulo, em 1 Coríntios 13, sem amor fica chato. É igual um prato que bate, um sino que ressoa. Fica chato, sem amor a gente fica chato. O que rege a nossa vida cristã é o amor. É o amor que recebemos de Deus e dessa mesma porção que recebemos, podemos ministrar aos outros. O amor muitas vezes vai ser sinônimo de sacrifício. O amor muitas vezes vai ser sinônimo de humildade. O amor muitas vezes vai ser sinônimo de compreensão. Então, o amor é o elo da perfeição. Sim. É o elo que rege os nossos relacionamentos, inclusive entre irmãos na fé. É por causa do amor de Cristo que nós vamos poder tolerar. Afinal de contas, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. A vida não foi conquistada pelo nosso mérito, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas a graça de Deus, que é justamente o favor não merecido, nos alcançou. Então nós não temos prerrogativa alguma diante disso para nos colocar nesse lugar de intolerância, né, de falta de compaixão com o nosso irmão, que de repente é mais fraco na fé por uma imaturidade, porque tem pouco tempo, né, na caminhada cristã. Nós precisamos ter esse coração tão inclinado, né, para receber, para amar e naquilo, né, que precisa ser mudado, moldado para discipular. Esse de fato é um grande desafio, né, porque a gente tem essa dificuldade com paciência, a gente tem essa dificuldade muitas vezes de tolerar, muitas vezes de entender o momento, de entender a situação. Então a gente fica muito querendo mesmo medir, como eu falei no início do programa, medir o outro pela nossa própria conduta. Mas nós precisamos ter o amor como filtro da nossa vida. E então tratar esses nossos irmãos, muitas vezes mais fracos, com paciência, investindo, insistindo, caminhando mais uma milha, para que esse irmão ele possa, de fato, chegar também no mesmo nível de maturidade que a gente, no mesmo nível de caminhada, de profundidade. Mas isso precisa ser feito com amor, precisa ser feito com graça. Toda correção na vida cristã, ela visa a restauração, mas isso precisa ser feito com amor. É mesmo, com amor. Aqui na agenda fala que, né, na agenda não, na Bíblia, no 10b, 3a, fala assim que a gente precisa aceitar, né, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então não cabe a nós condenar ou julgar alguém, ou desprezar. Todos nós somos colocados no mesmo nível, né? Vai todo mundo passar pelo tribunal. Vai todo mundo passar pelo tribunal e a gente não é juiz do nosso irmão. Exatamente. Mas nós precisamos de acolher, né, porque Deus o acolheu. Porque Deus o ama. Isso é muito importante. Na conclusão, é maravilhoso ver como o apóstolo Paulo levanta uma questão tão ordinária como os nossos relacionamentos mútuos na comunidade cristã e eleva a um grau teológico tão sublime como o da morte e ressurreição e, consequentemente, ao senhorio universal de Jesus. Por ser Ele o nosso Senhor, devemos viver para Ele. E por ser também o nosso Senhor, o Senhor dos outros cristãos, irmãos, nós devemos respeitar a forma como estes se relacionam com Ele e cuidar da nossa própria vida. Vai escrever essa lição. Eu bem cuido da nossa própria vida e é muito real isso aqui, gente. Precisamos de ter esse cuidado, né? Amém. Cada um cuidar da sua espiritualidade no Senhor, fazer para a glória de Deus, como falou aqui, né? De entender que Jesus morreu por nós, morreu pelo meu irmão. Tenho que ter um coração de acolhimento, cheio de amor. E na nossa aplicação aqui, nossa função na igreja é acolher, não julgar, amá-los como Cristo os ama. John Stott está correto quando diz que tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem é certamente uma garantia, e mais seguro ainda é, porém, tratá-los como Deus o faz. Por quê? Porque eu tratar o meu irmão como eu mesmo, beleza. Mas se eu tratar ele como Deus faz, a régua sobe. Exatamente. Então eu tenho que ver como que Deus me trata. E como eu devo tratar o meu irmão assim como Deus faz. E aí a nossa ótica muda em relação ao cuidado, ao amor, relacionamento interpessoal no corpo de Cristo. Então, que nós sejamos completamente constrangidos com essa palavra para que nós possamos viver em alegria, em amor e unidade na fé.
Amém. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós aprendemos que precisamos tolerar uns aos outros em amor, acolher, amar, respeitar a sua forma de viver, a vida da fé. Em relação às questões não essenciais, precisamos exercer, Deus, sabedoria e cuidado, zelo e amor pelo coração dos nossos irmãos. Pai, venha nos guiar sempre na sua palavra, para que possamos viver aquilo que o Senhor quer, que é em unidade, em amor fraternal no Senhor, em nome de Jesus. Dá-me um